Amém, irmãos? Vamos dar continuidade então ao nosso culto, dar continuidade também aos nossos estudos aí no livro de Mateus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14. Um trecho também bastante conhecido, né, de todos nós, mas que com certeza o Senhor vai falar aos nossos corações mais uma vez. E o nosso tema, irmãos, de hoje é vencendo tempestades. Nós passamos diariamente, né, por diversas tempestades nas nossas vidas, e às vezes nós não entendemos, né, o motivo disso, nós não entendemos a razão pelo qual nós passamos por essas tempestades, mas a certeza que nós podemos ter já de antemão, nós podemos já falar sobre isso, é que em todas elas Jesus está conosco, né? Ele não nos abandona, Ele não nos deixa passar por essas tempestades sozinhos, em hipótese alguma. Vamos ler o texto? Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Irmãos, aqui no texto nós vemos, né, que Jesus mandou os discípulos irem embora, né, mandou eles subirem no barco e irem para um outro lugar, mesmo antes de despedir a multidão que estava ali. Mas por que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, Jesus fez isso para livrar os discípulos de uma tentação. O Evangelho de João vai explicar que a multidão queria fazer de Jesus um rei terreno, um rei político para eles, né? E por causa disso, a ideia de Jesus era de proteger os discípulos desse tipo de influência, desse tipo de proposta, né? Que era baseada numa visão errada do ministério de Jesus. Os discípulos, eles também ainda pensavam que o reino de Deus poderia ter esse caráter político, nacionalista, né, de certa forma. Só que Jesus não se deixou levar pela fama, pela possibilidade, né, pela sua popularidade também. Ele sabia que o chamado que ele tinha era outro. Não era para reinar neste mundo, para ser rei, um rei político, um rei terreno, né? E aí ele enfrentou essa situação por meio da oração. Ele despediu os discípulos e foi orar. E esse é o segundo motivo, né, para Jesus ter despedido os discípulos antes ali, que era para interceder por eles durante a provação. Jesus não encontrava tempo nem para comer direito, né? Só que ele sempre encontrava tempo para orar. Ele sempre dava um jeito de orar. E aí, enquanto os discípulos estavam ali enfrentando dificuldades no mar revolto, no mar agitado, no meio da tempestade, Jesus estava no monte orando. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 48, diz que mesmo de longe, Jesus os viu lutando contra a tempestade.
Isso nos ensina, irmãos, que Jesus vê quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Ele está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Só que Ele conhece perfeitamente as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então esse episódio nos ensina algumas lições e revela alguns conflitos que muitas vezes habitam dentro de nós, né? Nós entendemos que, através desse texto, as tempestades elas chegam mesmo quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos no caminho da obediência. A vida cristã, irmãos, ela não é uma colônia de férias. A vida cristã, ela não é um mar de rosas, certo? As tempestades, elas acontecem também para nós, assim como para todo mundo. Ninguém está isento. As tempestades, elas fazem parte da nossa vida. Só que elas também são pedagógicas. Elas nos ensinam. As tempestades, os problemas, sempre têm algo a nos ensinar. Deve nos ensinar. Mas isso vai muito da nossa postura diante da dificuldade. Muitos de nós preferem sentar e reclamar, se fazer de coitado. Mas a tempestade, ela tem como objetivo provar a nossa fé e nos trazer ensinamento. Nós estamos vendo aqui que os próprios discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade muito violenta. E isso mostra que ser seguidor de Cristo não nos torna imunes às dificuldades, aos problemas. Deus, Ele não promete nos livrar das tempestades. Ele promete nos guardar no meio delas. Estar conosco no meio delas. E é importante nós lembrarmos que, na maioria das vezes, as tempestades mais difíceis, elas não estão ao nosso redor, mas sim dentro de nós. O que mais nos abala, geralmente, são as dúvidas, são os medos, as culpas, os traumas, as ansiedades, as preocupações que nós temos. Eu li certa vez, eu não verifiquei a veracidade da notícia, mas eu entendo que faça muito sentido. Um grande percentual, se eu não me engano, era 80% das preocupações que nós temos não se concretizam. Então, na grande parte do tempo, nós estamos preocupados, ansiosos, amedrontados com coisas que nunca vão acontecer, que não estão acontecendo. Isso mostra o quanto é difícil, né, lutar com a nossa mente, lutar contra o nosso coração, contra os nossos sentimentos. No versículo 22, Jesus ele não deu uma sugestão para os discípulos, ele deu uma ordem. Né, o texto diz que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia da multidão ali. Então, os discípulos, eles não estavam fora da vontade de Deus. Eles estavam dentro, eles obedeceram a ordem de Jesus. Só que mesmo assim, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Isso leva a alguns questionamentos. Por que Deus permite que sejamos levados à crise mesmo quando nós obedecemos? Por que tantas vezes nós enfrentamos ventos fortes que aparentemente são maiores do que as nossas forças? Por que tragédias, perdas, doenças nos atingem mesmo quando nós buscamos fazer a vontade de Deus? E a resposta, irmãos, que nós precisamos aceitar, por mais que seja difícil de entender na maioria das vezes, é que a obediência a Deus não significa a ausência de sofrimento, a ausência de problemas. Às vezes a obediência é exatamente aquilo que vai nos conduzir ao mar agitado. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles obedeceram a Jesus e foram parar no meio de uma tempestade. Isso não significa, irmãos, que nós estamos errados em obedecer, que nós não devemos obedecer, ou que Deus nos abandonou. Significa que Ele está nos forjando, significa que Ele está provando a nossa fé, significa que Ele está nos fazendo amadurecer e crescer. Na Bíblia existem dois tipos de tempestade, que geralmente é descrita. Uma tempestade que vem para correção, como no caso de Jonas, que desobedeceu a Deus
e precisou ser disciplinado. E no meio de uma tempestade, no barco caiu e foi engolido por um grande peixe. Essa é a tempestade que vem para nos corrigir. E a outra tempestade é para o aperfeiçoamento. Foi o que aconteceu com os discípulos, que obedeceram a Jesus, mas precisavam crescer, precisavam amadurecer, precisavam evoluir no seu nível de fé. Uma outra coisa que nós vemos através desse texto é que as tempestades pioram quando Jesus parece demorar. Às vezes nós temos esse sentimento. No meio do problema, no meio das nossas dificuldades, às vezes a gente tem a sensação de que Jesus está demorando demais para agir ao nosso favor. Que Jesus está demorando demais para aparecer. Os discípulos passaram por uma noite ali muito difícil, lutando contra aquela tempestade. O mar, que em outro momento era o terreno mais comum para eles, a maioria deles pescadores, conheciam o mar como a palma da mão. Eles sabiam manusear o barco, eles sabiam o que eles estavam fazendo, onde eles estavam. Só que agora o mar se tornou o pior inimigo deles. E o pior, Jesus ainda não tinha chegado, eles não tinham visto Jesus. Já estava tarde da noite, de madrugada. E essa é uma das maiores lutas do nosso coração e da nossa mente, irmãos. Quando Deus parece demorar. Quando parece que Deus não está nos vendo, parece que Ele está distante. Às vezes o problema nem é a tempestade em si, mas a dificuldade de lidar com esse sentimento de que Deus está demorando para agir. Mas veja, Jesus não estava distante. Como eu mencionei aqui, o texto de Marcos, vai dizer que Jesus estava vendo o que estava acontecendo. Enquanto eles estavam lá lutando, estavam lá no mar, passando por toda aquela dificuldade, Jesus estava no monte orando por eles, os enxergando. Jesus está sempre intercedendo por nós, irmãos. Ele vê tudo o que acontece, Ele conhece cada vento, cada onda, cada lágrima que nós derramamos. Deus não dorme, Ele não se atrasa. A tempestade não está fora do controle dEle. A tempestade é dEle. Tudo é dEle. Quando Jesus chegou em Betânia, por exemplo, para ver Lázaro, Ele não estava atrasado. Muitos pensaram que Ele se atrasou. Lázaro já tinha morrido já. E aí, Jesus, faz 4 dias já. Chegou tarde demais. Mas Ele chegou no tempo certo para realizar uma obra muito maior do que aquelas pessoas esperavam. Foi maior do que uma cura, foi uma ressurreição. Então, o que parece muitas vezes ser uma demora, é uma preparação do Senhor para um milagre ainda maior, ainda mais poderoso, que nós podemos experimentar. Então, nós precisamos entender que Jesus sabe exatamente onde nós estamos, como nós estamos e para onde Ele quer nos levar. Outra coisa que nós aprendemos com o texto é que nas tempestades, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Os nossos problemas, eles são como as ondas do mar. Quando acabou de passar uma e terminar lá na praia, morrer na praia, já tem outra subindo lá atrás. Esses são os nossos problemas, irmãos. A gente acabou de sair aqui, colocar a cabeça para fora, já tem outra aqui em cima de novo. E quando a gente sai de novo para respirar, já tem uma outra onda vindo. Os nossos problemas são assim também. Nós nos levantamos de um golpe, ou nós estamos nos levantando ainda do golpe, e já tem outro para bater de novo. Mas é exatamente nesses momentos, irmãos, que Jesus aparece. Ele aparece andando sobre as águas, andando sobre os problemas, para nos trazer socorro. Nós precisamos saber que as tempestades, elas não são obras do acaso, elas não são aleatórias, elas surgem como parte do plano de Deus para nos fazer amadurecer. Porque mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias e difíceis demais, Deus sempre terá um propósito cheio de amor. E nós precisamos entender isso com urgência, irmãos. Porque quanto antes nós entendermos que as tempestades fazem parte do plano e do propósito que Deus tem para as nossas vidas, antes nós aprendemos a lidar com elas da maneira correta,
com esperança em Jesus, com gratidão, certos de que Ele está vendo, Ele está intercedendo por nós e agindo no momento certo para nos salvar, para nos livrar. Não adianta nós queremos passar pela tempestade sem sentir, irmãos. Não tem como. Às vezes a gente adota uma postura, né, de super espiritual, que não está repreendido esse problema. Tá? Irmãos, tente entender o motivo do problema. Tente entender por que Deus está permitindo o problema. O erro está em você, você precisa se consertar, então se conserte. Mas se não, se eu estou obedecendo a Cristo e mesmo assim os problemas estão me afetando, como foi o caso aqui dos discípulos, entenda que Ele está fazendo algo. Jesus nunca perde o controle, irmãos. Entenda isso. Independente do tamanho do problema, Deus continua no controle, sendo soberano sobre tudo. E Ele vem ao nosso encontro, mesmo quando nós achamos que não, ou quando nós achamos que não há mais esperança. Na tradição judaica, a noite ela era dividida em 4 períodos. Eles chamavam esses períodos de vigílias. A primeira ia das 18 às 21 horas. A segunda ia das 21 à meia-noite. A terceira ia da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta ia das 3 da manhã às 6 da manhã. Os discípulos entraram no barco antes, ainda de dia, né? E eles passaram a noite toda lutando contra a tempestade. Mas foi na hora mais escura da noite, na última vigília, na 4ª vigília, por volta das 3 da manhã, que Jesus apareceu. Então eles passaram um bom tempo ali no barco, irmãos, lutando contra o problema. Deus sempre aparece no tempo certo, não é no nosso tempo. Eu falo muito isso. O ditado que criaram, né, de que Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus tarda, mas não falha. É mentira. Ele não tarda. Ele faz quando tem que ser. Ah, porque Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira também. Ele escreve certo por linhas certas. Torto é a gente que é torto. O nosso pensamento que é torto. A gente que quer que as coisas sejam do nosso jeito, do nosso tempo. Mas não é por aí. Deus sempre aparece no tempo certo, no momento da nossa necessidade. Por exemplo, Deus, Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha. Ele livrou na fornalha, dentro da fornalha. Não livrou Daniel da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões. A aflição chegou, o problema chegou, a tempestade chegou, mas Deus estava lá. Deus pode não nos livrar do sofrimento, irmãos, mas Ele vai nos sustentar no meio dele. Porque Ele vem ao nosso encontro e Ele é tão grande, irmãos, tão poderoso, tão maior que os nossos problemas, que Ele vem pisando sobre eles. Foi o que Ele fez. Qual que era o maior problema dos discípulos ali naquele momento? Era a água, não era? Era a água que estava ali, quase virando o barco, talvez até quase invadindo o barco, né, ameaçando de todo mundo morrer afogado. E Jesus vem pisando sobre o problema, caminhando sobre o problema. A noite estava escura, as ondas estavam já quase cobrindo o barco. De tempos em tempos, os relâmpagos cortavam os céus, né, fazendo um clarão, iluminando ali aquele lugar por alguns instantes. E foi num desses flashes de luz que eles viram Jesus caminhando sobre as águas e sentiram medo. Eles pensaram que era um fantasma. Eles esperavam por Jesus, eles ansiavam por Jesus, mas eles não imaginavam que Jesus apareceria daquela forma. As ondas que estavam quase matando os discípulos, agora estavam debaixo dos pés de Jesus. A tempestade, ela era ali uma lição de fé para eles. E a forma como Jesus se aproximou deles foi parte dessa lição também. Irmãos, às vezes Jesus vai aparecer para nós de formas que nós não esperamos, por caminhos que nós não esperamos.
Esse momento aqui mostra que Jesus transforma as tempestades em caminhos para chegar até nós. Às vezes a gente quer tanto fugir do problema, que a gente se esquece que às vezes Jesus vai vir caminhando exatamente por cima do problema até nós. Foi o que ele fez aqui. Então para de querer fugir, de correr dos problemas. Primeiro, nós precisamos encarar os problemas, porque eles são resolvidos dessa forma, né? E pode ter certeza que na grande maioria das vezes você vai encontrar com Jesus no meio do problema. Ele vai vir até você, caminhando por cima do problema, resolvendo todo o problema. Muitas vezes, irmãos, na maioria das vezes, na verdade, Deus usa a dor, a perda, a aflição, a crise como ferramentas, como instrumentos para se revelar de forma mais profunda a nós. É na dor que nós vivemos experiências marcantes, as mais marcantes possíveis da fé. Como eu sempre digo também, ninguém vai para Cristo feliz, porque está dando tudo certo, está tudo perfeito na vida, eu vou para Deus agora. Não, a gente só vai para Deus quando a gente está quebrado mesmo, cheio de BO para resolver, cheio de problema. Quando a gente não vê mais esperança, solução para nada, aí a gente vai correndo para Jesus. A tempestade às vezes pode parecer o fim, só que para Jesus ela é só o começo de um novo tempo. Um tempo em que a nossa fé será transformada. O nosso amor por Jesus será aumentado também. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que nas tempestades Jesus vem para nos dar o livramento. O texto mostra 4 lições de como Jesus age quando nós estamos na tempestade. Primeiro, Jesus acalma as tempestades dentro de nós, como nós falamos no início. Às vezes os problemas maiores não são os que estão ao nosso redor, mas sim os que estão dentro. E aí, antes de Jesus fazer qualquer coisa para acalmar o mar, ele fala com os discípulos. Ele sabe que a maior tempestade não era aquela que estava do lado de fora, aquela ali tranquilamente ele resolveria. Então a primeira coisa que Jesus faz, quando ele se encontra ali com os discípulos, e os discípulos ficam ainda mais apavorados, né? Ele diz: coragem, sou eu, não tema, não tenham medo. Ele acalma primeiro a tempestade que estava no interior dos discípulos. Jesus aqui, ele levanta o ânimo daqueles discípulos. Ele cuida das emoções antes mesmo de mudar as circunstâncias ao redor. Ele também mostra aqui que a sua presença é a resposta contra o medo. Ele diz: sou eu que estou aqui, não precisa ter medo, sou eu. Quando Jesus está presente, irmãos, a paz, ela volta ao nosso coração. Ainda que a tempestade não tenha passado, quando nós enxergamos a presença de Jesus diante do nosso problema, nós já conseguimos descansar, porque nós sabemos que Ele vai resolver, que Ele vai dar um jeito. Depois, uma outra lição é que Jesus corrige as nossas ideias erradas. Quando os discípulos viram Jesus, eles não reconheceram Jesus. Eles pensaram que era um fantasma, né? E hoje, muitos de nós somos guiados pelos nossos medos. Medos sem fundamento. Superstições. Sinais que não tem nada a ver com uma fé verdadeira. Jesus vem para mudar essa mentalidade. Para mudar a nossa religiosidade também. Ele não quer que o medo e o engano nos dominem, irmãos. Tem muito crente dentro de igreja cheio de medo. Cheio de medo de não ir para o céu. Cheio de medo do diabo. Cheio de medo de tudo. Não, a presença de Jesus lança fora todo medo. Ele nos ensina a confiar na sua voz. E não nas nossas suposições. Naquilo que a gente acha que é. Uma outra lição que a gente aprende nesse trecho é que Jesus nos salva quando nós estamos afundando. Pedro é esse exemplo. Um exemplo de fé misturada com dúvida, né? Ele teve coragem de andar, de pisar sobre as águas e ir até Jesus. Só que quando ele reparou no vento, o medo começou a falar mais alto e ele começou a afundar. E aí é quando ele chama Jesus
e Jesus o socorre. Irmãos, Jesus nunca ignora o nosso clamor. Nunca, em hipótese alguma. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós duvidamos, Ele sempre está pronto a estender a mão e nos levantar. Geralmente nós somos como Pedro. Nós temos alguns momentos de coragem, né? Só que nós também temos momentos de fraqueza. Pedro é um bom exemplo do que é todo crente. Só que Jesus sempre está ali para estender a mão e para nos sustentar. E uma quarta lição é que Jesus também acalma a tempestade ao nosso redor. Ele acalma a tempestade dentro de nós. Ele faz o que precisa ser feito dentro de nós. Ele muda a nossa forma de enxergar. Ele desmistifica muita coisa. Ele quebra a religiosidade. Mas ele também age com relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Irmãos, é interessante nós vermos nesse texto de Mateus que Jesus nem fala nada. O texto diz que assim que ele levanta Pedro, ambos entram no barco e a tempestade cessa. Jesus nem deu uma ordem para a tempestade parar aqui. Ela simplesmente parou. Isso porque, irmãos, a presença de Jesus é suficiente. Não precisa de uma campanha. Não precisa de nós criarmos, desenvolvermos coisas, circunstâncias, situações, estarmos em lugares específicos. A presença de Cristo é o suficiente para resolver todos os problemas. A presença dele é suficiente. E aí ele não só consola os nossos corações, mas ele também resolve todos os problemas e as crises ao nosso redor. Porque tudo obedece à voz e à presença de Deus, irmãos. As ondas, elas podem até nos balançar. Só que quando Jesus chega, a tempestade, não é que ela pode passar. Não é que ela só vai passar, ela tem que passar. Não tem outra escolha. Nas tempestades, nós também percebemos que Jesus vem para que nós reconheçamos que Ele é digno de adoração. Deus permite tempestades, irmãos, para que nós possamos reconhecer quem Ele é. Para que a gente não se esqueça que a gente precisa dele, que a gente é pequeno demais e precisa desse Deus cuidando de nós. Porque se tudo vai bem, a tendência do ser humano é esquecer de Deus. Nós esquecemos com muita facilidade. Nós nos achamos autossuficientes, bons demais, inteligentes demais. Nós achamos que os nossos recursos já podem fazer tudo o que nós queremos que seja feito. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, acalmando a tempestade, eles se prostraram e então reconheceram que ele realmente era o Filho de Deus. É o que diz o versículo 33. Deus também permite, irmãos, essas tempestades para nos levar a uma adoração sincera. A crise faz com que nós nos prostremos diante do Senhor. A dor nos ensina a adorar com mais profundidade, com mais verdade, com mais sinceridade. Não adianta, irmãos, é exatamente isso. Não foi à toa que Deus disse a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não disse, o meu poder vai se aperfeiçoar quando você estiver próspero. Meu poder vai se aperfeiçoar quando sua saúde estiver perfeita. Meu poder vai se aperfeiçoar em você quando os seus relacionamentos, o seu trabalho, sua vida profissional, social estiver a mil maravilhas. Não. O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Porque são nesses momentos de fraqueza, irmãos, que nós nos rendemos verdadeiramente aos pés de Cristo e gritamos desesperadamente por Ele, reconhecendo que nós somos falhos, fracos e que precisamos dele. E por último, nesse contexto, dos versículos 34 ao 36, nós vemos que no meio das tempestades, Jesus também vem para curar. Depois de acalmar ali o caos, já em terra firme, né?
o texto diz que todos os que tocaram em Jesus ficaram curados. E isso nos mostra, irmãos, que não existe limite para o poder de Deus. Ele acalma as tempestades, tanto as internas quanto as externas, e Ele cura as enfermidades também. Mais uma vez, Jesus aqui dando prova do seu poder, trazendo cura física às pessoas. Nós precisamos ter paciência, irmãos. Suportar esse processo, que às vezes é tão difícil. Suportar as provas do Senhor para nós, com confiança, com esperança. Porque quando o caos terminar, e nós permanecermos firmes na fé, o Senhor também trará cura ao nosso corpo, à nossa alma, à nossa mente. Talvez, irmãos, nem será neste mundo. Nós não sabemos. Nós estamos aqui sedentos por um tempo muito melhor. O sentido da nossa vida cristã está para além deste mundo. Está para desfrutar de coisas eternas. Tudo que nós desfrutarmos aqui é pouco. Nós vamos, Deus vai nos abençoar aqui, Deus vai nos fazer prosperar aqui, nos sustentar aqui, vai nos curar diversas vezes, como Ele já curou, enquanto nós estivermos aqui. Só que talvez existem algumas situações das nossas vidas que só serão resolvidas no céu. E a gente precisa entender isso e aceitar com humildade e com gratidão ao Senhor. Talvez seja o nosso espinho na carne. E talvez é justamente diante desse problema, irmãos, que Deus quer mais tratar com você. Que Deus quer mais usar você para tocar em outras vidas. Para alcançar outras vidas. Por isso, irmãos, não ignore o problema. Não finja que ele não existe. Reconheça o problema como uma oportunidade que Deus está te dando para amadurecer, para crescer, para ter ainda mais fé naquilo que Ele pode fazer. Apenas algumas aplicações. Em primeiro lugar, obedecer a Jesus nos leva ao centro do seu cuidado. Muitas vezes, irmãos, é justamente na obediência que nós somos levados aos maiores testes de fé. Como nós já vimos, ser obediente e fiel a Deus não nos torna imunes dos problemas. É algo que faz parte do plano de Cristo para forjar os seus discípulos, para amadurecer os seus discípulos. A gente costuma entender que por nós estarmos fazendo o que é certo, por nós estarmos sendo fiéis a Deus, poxa, eu tenho uma vida de oração, de leitura da Bíblia, eu estou servindo a Deus na igreja, eu estou buscando ao Senhor, eu não deveria estar passando por esses problemas, por essas dificuldades, por essas enfermidades. Só que a Bíblia nos ensina que a vida cristã é marcada por provações. Irmãos, é tão fácil de reconhecer isso na Bíblia, porque não tem um filho de Deus na Bíblia que não passou por problemas, e problemas dos piores, dos mais difíceis, dos mais intensos. A Bíblia inteira registra homens de Deus, servos de Deus, que passaram por grandes problemas, por grandes perseguições, que morreram no meio desses problemas, vítimas dos problemas que estavam passando, mas todos com uma consciência de que estavam vivendo o problema para a glória de Deus. E isso muda completamente tudo. Isso muda a nossa percepção do problema. Deus permite esses momentos para nos fortalecer na fé, para nos tornar mais dependentes da sua graça. Isso significa, irmãos, que o sucesso da vida cristã não se revela pela ausência de problemas. Se revela pela presença de Cristo no meio dos problemas. É o famoso vou passando pela prova dando glória a Deus. Se nós estamos vivendo uma vida de fidelidade, de obediência a Deus, nós podemos descansar, porque Ele
está cuidando. O Senhor está nos vendo, Ele está intercedendo por nós. E Ele virá ao nosso encontro com poder. Em segundo lugar, mantenha os olhos em Jesus e caminhe sobre as águas. Pedro teve coragem de sair do barco, de andar sobre as águas, mas ele começou a afundar porque ele desviou o olhar, porque ele se apegou ao problema. Por isso que é essencial mantermos a fé, mantermos os olhos concentrados na pessoa de Cristo e não nas circunstâncias. Quando nós olhamos para as dificuldades ao nosso redor, nós perdemos o equilíbrio. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós somos sustentados. É Ele quem nos faz andar sobre o problema, por cima do problema. A nossa fé, irmãos, precisa ser focada mais em quem Jesus é do que naquilo que está acontecendo ao nosso redor. É difícil, irmãos. Não é fácil. A gente não vai ser hipócrita aqui de falar que, nossa, é tão fácil ter fé quando as coisas estão ruins. Né? É tão fácil ser grato a Deus. É mentira, não é fácil. É difícil. Mas se Jesus está nos ensinando, é porque dá. É porque é possível. É porque Ele garante que Ele vai nos dar condições de fazer. E é essa a nossa esperança. É por isso que é bom. É por isso que vai se tornando fácil à medida que o tempo vai passando. Quando nós desviamos o nosso olhar, nós nos entregamos ao medo. E é por isso que nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Porque a fé que nos sustenta, irmãos, não vem de dentro de nós mesmos, mas da fidelidade daquele que nunca falha. Nós devemos ter fé, não porque nós temos capacidade de crer, mas nós devemos ter fé por saber em quem nós estamos crendo e sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, tudo que nós pensamos. Ele é o Deus dos improváveis, dos impossíveis. É Ele quem faz. E é daí que a nossa fé precisa vir. É da pessoa dele, não é da nossa capacidade, é por quem Ele é. E por último, as tempestades nos levam e devem nos levar a adorar ao Senhor de forma genuína. As coisas mudaram para Jó quando ele adorava ao Senhor e orava por seus amigos. Foi depois da tempestade e depois de Jesus agir ali em favor dos discípulos, que eles se prostraram diante de Jesus e dizendo que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles já tinham visto Jesus realizar vários milagres, Jesus ensinar com autoridade, mas foi no meio da tempestade, quando eles foram salvos de forma pessoal, foi com eles. O problema estava sendo com eles ali naquele momento. Foi ali que os corações se renderam em adoração. Então, às vezes é necessário nós passarmos pelo problema para que a gente se renda ao Senhor. É esse o principal propósito dos problemas, da tempestade, irmãos. É nos fazer enxergar Jesus com mais clareza e adorá-lo com mais intensidade, com mais verdade. Ainda que as tempestades sejam difíceis, sejam dolorosas, produzam medo em nós, elas também produzem uma experiência que nos transforma, que transforma o nosso simples conhecimento intelectual, sabe esse conhecimento intelectual que nos faz saber que Deus é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é esse Deus que faz tudo isso aqui. No meio das tempestades é que nós passamos a viver isso na pele. E a fé superficial que nós temos, esse entendimento intelectual, se torna uma adoração sincera, porque nós experimentamos. Nós fomos ressuscitados do vale dos ossos secos. Isso não significa que nós não passaremos por problemas. Isso significa que a dor tem o poder de nos conduzir a uma fé mais madura, a uma adoração mais quebrantada, nos ensinando que as crises nunca têm a última palavra.
Irmãos, todos nós temos problemas. De várias formas. Sejam eles familiares, de relacionamentos, sejam profissionais, sejam financeiros. Todos nós temos algum tipo de problema. Mas Deus está vendo, intercedendo por nós, cuidando de cada detalhe. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Mas aí, cabe a nós decidirmos de que forma nós vamos passar pelo problema. Ou nós vamos sentar, reclamar, murmurar. Ah, porque tudo é comigo, nada dá certo para mim. Ah, porque ninguém me ama. Ah, porque... Ou nós aprendemos no meio da tempestade e desfrutamos de um amadurecimento de fé. É isso que nós precisamos, irmãos. Então, a mensagem que ecoa desse texto que nós lemos hoje, ela é muito clara. Ela nos diz que Jesus é o centro da nossa esperança. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o alvo da nossa adoração. Jesus não é apenas alguém que nos observa de longe. Ele é aquele que intercede por nós e que estende a mão para nos trazer de volta. Aquele que acalma os ventos e as tempestades. Não importa a situação, irmão, seja no caos, seja na dúvida, seja na dor ou no medo, Jesus continua sendo o Senhor, soberano sobre tudo, sobre todos, presente em tudo e suficiente para sustentar as nossas vidas em tudo. Ele é suficiente. Por isso, irmãos, não há tempestade, não há problema, não há aflição que possa apagar aquilo que os discípulos reconheceram naquele barco. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Nada apaga isso, nada muda essa realidade, essa verdade. E é essa confissão que transforma o caos em culto ao Senhor. Então, irmãos, que toda tempestade, que todos os problemas, que todas as nossas dores e aflições nos levem para mais perto de Jesus, para que nós possamos adorá-lo pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Amém?